Pastor Rafael. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Pode cumprimentar o seu irmão, em nome do Senhor Jesus. As crianças podem subir. Cumprimente o seu irmão da direita, da esquerda. Deseja a ele um bom culto. Quem está muito feliz com o Senhor Jesus? Aleluia, estamos felizes. Nosso Deus é santo, poderoso. Vamos aguardar só mais um pouquinho as crianças. Aqueles que estão de pé, meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo número 30. O versículo número 6, 30, 1 Samuel 30. Vamos ler do 1 ao 6. Todos encontraram? Posso ler? 1 Samuel 30, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto, ou seja, com força, tinha dado sobre o sul de Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e tinha queimado a fogo. Tinha levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto os pequenos. A ninguém mataram, tão somente os que levaram consigo e foram os seus caminhos. Foram ao seu caminho, perdão. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, as suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Versículo número 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, e a alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Os irmãos podem se assentar, curvar a sua fronte. Senhor, no nome de Cristo Jesus, nós nos curvamos nesse momento. Meu Pai, nós buscamos a Tua face, clamamos ao Teu santo nome, pedimos a Ti, meu Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, eu me disponho à Tua vontade, a Tua igreja se dispõe à Sua vontade. Na noite de hoje, meu Senhor, o que nós queremos é que o Teu nome, Jesus Cristo, seja engrandecido. Que o Senhor possa, meu Deus, gerar em nós, meu Deus, pessoas que se dispõem ao Teu propósito. Pai, esta noite é Tua. Tudo isto é para que o Teu nome seja engrandecido. Assim pedimos a Tua presença no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 1 Samuel 30, o versículo número 6, que é o texto-chave da noite de hoje. A Bíblia relata: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O tema da ministração hoje, nós sabemos que hoje é um culto voltado para a liderança. O tema da ministração hoje é: Deus ouviu o seu choro. Meus irmãos, eu quero começar falando a respeito do versículo número 1.
que diz: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta foi ferido e queimado. Meus irmãos, Ziclague era saqueada pelos amalequitas, ou seja, era uma ação dos filhos da carne, porém um propósito divino. E a Bíblia, ela relata, meus irmãos, que aquele povo que estava junto com Davi, a Bíblia diz que, se nós lermos, a Bíblia nos ensina que eles pensaram em apedrejar ao seu líder, no momento extremo das suas vidas. A Bíblia diz que Davi, ele chora, ele tem o seu momento de chorar, mas o choro de Davi não era pela situação que estava acontecendo, irmãos. O choro de Davi era pelas suas lideranças, por aqueles que estavam ao seu lado, porque Davi conhecia o seu Deus. Davi sabia o Deus pelo qual ele servia. Isso é tão verdade que a Bíblia fala que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi sabia que era questão de tempo para o Pai socorrê-lo. Davi sabia que era questão de tempo da provisão divina chegar. Era questão de tempo. Mas a Bíblia relata que Davi, ele chora. O povo, meus irmãos, no momento de dificuldade, a Bíblia relata que a angústia de Davi era devido ao seu próprio povo, que falava em apedrejá-lo, não por suas mulheres ter sido levadas. Algo interessante, que aquela situação já estava resolvido dentro do coração de Davi. Olha a confiança em tempos difíceis. Eu sei que é o meu Deus, eu sei que é o meu Pai, eu sei que o meu Deus vai estender as mãos sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a igreja, sobre a minha firma, sobre aonde eu estiver. Se fortalecer no Senhor, seu Deus. Ziclague era um lugar provisório para Davi e seus 600 homens, a Bíblia fala, fora mulheres e crianças. Os amalequitas, meus irmãos, eles esperaram 3 dias para poder atacar. Eles ficaram observando, analisando o povo, e eles esperam 3 dias. Os filhos da carne, ou seja, era um propósito divino. Não pode tocar naquilo que é teu e ficar impune. Deus vai, tudo aquilo que é teu, vai haver restituição na tua vida. Você vai ver isso no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter tudo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Eles ficaram esperando, observando o momento estratégico, ou seja, o nosso adversário, ele age assim. A Bíblia diz que Davi chora, até não ter mais força, mas o motivo das lágrimas de Davi era: o Senhor me levantou como líder. Nós que estamos juntos temos que estar unidos, e vocês pensam em me apedrejar. Imagina quantas das vezes eu torci por vocês, quantas das vezes eu orei por vocês, e agora nesse momento extremos, vocês pensam em me apedrejar. A Bíblia fala que esse choro de Davi foi uma angústia, mas a Bíblia ela faz questão de relatar que Davi, ele se reanima, ou seja, não, vocês não deveriam estar assim. Esse era o momento de vocês estarem do meu lado, de vocês estarem junto comigo, de vocês levantarem as suas mãos e falar: não, Davi, o Senhor nosso Deus vai restituir a nossa vida. Não é tempo para você pensar em apedrejar. Não é isso que o nosso Deus espera. Porque a liderança estando de pé, a nossa vida está de pé. Você pai de família, você filho, você tem que honrar o teu pai, a tua mãe. Nós temos que nos submetermos. A palavra do nosso Deus não era só as famílias de seus homens que foram levadas. A Bíblia faz questão de falar também de Davi,
Ainoã e Abigail. Ou seja, não é só vocês que estão passando por essa situação, a minha família também. Mas eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Davi se angustiou muito por ter pessoas de suas famílias que foram levadas. Além disso, a Bíblia diz que os seus homens que estavam ao seu lado queriam apedrejar. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. E Davi, em meio ao seu estado de angústia, ele não se perde, irmãos. A Bíblia diz que ele manda chamar o sacerdote. Acontece algo interessante. A Bíblia diz que Davi, ele se veste da estola sacerdotal, que era usado como um ato de celebração de festa ao Senhor nosso Deus. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Naquele momento, enquanto ele estava junto com seus liderados, enquanto alguns pensavam em apedrejar, Davi ele vai para o seu momento de choro, presbítero Meloni. Chora. Davi adorou antes de receber a vitória. Antes de acontecer o milagre, Davi já estava adorando. Oh, meus irmãos, ele sabia quem era o seu Deus. A Bíblia relata no versículo número 1, ele chora, tá, mas ele se reanimou no Senhor seu Deus. Isso nos faz diferente, irmãos. É questão de tempo do teu Deus te socorrer. E na noite de hoje, tudo que o Espírito quer, ponha sobre os seus ombros a estola sacerdotal. Ponha sobre os seus ombros a estola e adora antes desta situação. Glorifica o Senhor teu Deus antes. Nós não estamos poupando o choro. Ele chorou, não pela causa, mas chorou pelos líderes. Veja o sofrimento de um líder, meus irmãos. Veja um sofrimento de um líder. Davi sai do quadro de choro e entra na realidade daquilo que ele é em Deus. Ou seja, eu não vou me perder em meio a essas dores. Eu sei quem é o meu Deus. Irmãos, os céus estão olhando para nós na noite de hoje. Eu não sei a sua dor, eu não sei a tua causa, eu não sei o que você está passando. Mas coloca na noite de hoje essa estola. Você consegue adorar, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a essa dificuldade, você consegue falar, bendito soberano é o Senhor nosso Deus. Você vai ver que a força do Senhor vai tomando o nosso coração. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores nele, irmãos. No versículo número 8, a Bíblia diz assim: e consultou Davi ao Senhor, perseguirei eu esta tropa? Irmãos, olha que algo interessante. Davi, olha só, Davi, ele, mesmo sabendo, chorando, pelas pessoas que ele sempre torceu, ele sabia que ele iria enfrentar uma tropa lá na frente. Na oração ele fala, perseguirei eu a esta tropa. Irmãos, o homem confiava em Deus. O homem sabia quem era o seu Deus. Ele chama de tropa. A Bíblia diz, alcançá-lo-ei. Veja bem, respondeu o Senhor, persegue-a, de certo alcançarás, e tudo libertarás. Irmãos, Davi, ele era um líder que estava vivendo um momento delicado, porém ele não se cala, ele ora e ele alcança uma resposta imediata da parte de Deus. Nós poderíamos pensar um pouco na noite de hoje, no momento de dor, como podemos reagir? Como podemos nos reagir? Nos unirmos com a ação da carne? Ou nos vestirmos da estola sacerdotal e falarmos, Senhor, Tu és bem-vindo na minha casa.
Tu és bem-vindo no meu lar. Como que nós reagimos, meus irmãos? Nós podemos, em Deus, nós podemos alcançar o favor de Deus, mas a Bíblia fala que quando Davi ele consultou ao Senhor, a resposta foi imediata da parte de Deus. Deus tem resposta para a sua vida. Deus tem resposta para você, pai de família. Deus tem resposta para você que gerencia uma empresa. Deus tem resposta para você, líder. Mas é necessário nós nos unirmos com a nossa liderança e pensarmos que, Senhor, eu não quero ser parte daqueles que pensam ação humana, mas eu quero estar unido, Pai. Quando Deus olha para nós e vê nós unidos, irmãos, como a Bíblia diz em Atos, tudo em comum, o favor de Deus vem sobre nós. O favor do Senhor vem sobre as nossas vidas. Os céus estavam aguardando a oração de Davi, ou seja, ele estava em movimento. Pelo seu posicionamento, Davi, pela sua atitude, Davi, os céus estavam aguardando, mas havia já anjos de Deus já disponível. Bom, eu sei quem é Davi. Davi não vai se unir com eles, Davi vai se reerguer e se fortalecer. Quando os céus olham essa atitude, irmãos, a Bíblia faz questão de falar, e tudo, a Bíblia faz questão de relatar, e tudo libertará. Não vai ficar na mão do adversário, vai ficar na tua mão. Você pode libertar, mas tudo libertará. A Bíblia fala tudo. A Bíblia não fala uma parte, presbítero Tiago, a Bíblia fala, tudo libertarás. Ou seja, quando ele se veste da história sacerdotal, Deus falou, filhão, tudo aquilo que tiraram de você, tudo aquilo que roubaram de você, tudo aquilo que invadiram, que tomaram da tua vida, tudo você vai libertar. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus pelo qual nós servimos. No versículo 9 e 10 a Bíblia diz assim, partiu Davi, ele e seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens que estavam cansados demais para passarem o ribeiro, mas Davi e os 400 homens continuaram a sua perseguição. Desses 200 homens que ficaram para trás, provavelmente são aqueles que queriam apedrejar Davi, mas Davi ele vai com os 400 homens. 400 homens ele se dispõe e fala, vamos. Versículo 11 e 12, a Bíblia diz, acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de passas, comeu, e voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites, que não tinha comido nem pão e nem bebido água. Irmãos, os que estavam com Davi, eles estavam sendo preparados por Davi. E a Bíblia diz que esses homens, eles acham esse egípcio. Quem era esse egípcio? Era o homem que participou do saque, de saquear a sua cidade, levarem cativo as suas mulheres e queimar a sua cidade. A Bíblia relata, irmãos, que quando esses homens acham, a Bíblia diz que deram comida. Imagina se eles não tivessem um coração de um servo, de uma pessoa que se submete à sua liderança, se achasse uma pessoa que participou do saque. Irmãos, Deus, Ele permite algumas situações como provisão divina nas nossas vidas. E nós temos que entender e enxergar que este homem era uma ação divina. Eles não podiam fazer justiça com as suas próprias mãos. Foi esse homem que ajudou, que Davi dá de comer a ele. Esse homem leva Davi até o seu bando. Aquele homem era uma providência de Deus, que
que o próprio Deus o colocou. Deus sabe o líder. Deus sabe, irmãos, a liderança que Ele está fazendo. E a liderança que Deus institui, a liderança que Deus estabelece. Deus coloca esse homem lá. Eles não poderiam agir com a sua própria vontade. Ou seja, nós, em momentos difíceis das nossas vidas, nós temos que pensar e refletirmos, imaginarmos. E eles não agiram de si mesmos, mas deram de comer a este homem. Os céus estavam vendo tudo isso, irmãos. No versículo 13 e 14, a Bíblia diz: então Davi perguntou: de quem és tu? E de onde és? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, o meu senhor, que me deixou porque adoecia há 3 dias. Nós demos com ímpeto, ou seja, com força, contra o lado do sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado do sul de Calebe. Pusemos fogo a Siclague. Perguntou Davi: poderia, descendo, me guiar-me a essa tropa? Respondeu ele: jura-me por Deus que não me matarás, não me entregarás nas mãos do meu senhor. Descerei eu e te guiarei a essa tropa. Ou seja, ali Davi, ele representava um rei, e representava um próprio ação. Não, eu sou favor na sua vida, eu sou misericórdia na sua vida. Irmãos, nós, em tempos de dificuldade, em tempos de dores, em tempos de tristeza, nós temos que entender, meus irmãos, e pensarmos, refletirmos, analisarmos, que o nosso Deus, Ele cria situações para nos abençoar. E você pode estar certo de uma coisa, irmãos: esse homem ali, eles não fizeram justiça com as suas próprias mãos, mas foi um homem que foi instrumento para poder guiar e conduzir. A Bíblia diz que Davi: de quem és? De onde você é? E ele se apresenta. Disse Davi: poderia eu me guiar a esse bando? Veja bem, os amalequitas pegaram o povo de Deus, as mulheres, as crianças, desprevenidos, sem a liderança presente. Irmãos, no versículo 15, no versículo 16 a Bíblia diz: então descendo os guiou, os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que havia tomado a terra dos filisteus e da terra de Judá. Só para relembrarmos, no versículo número 1, diz assim: chegando Davi e seus homens ao 3º dia de Siclague, os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul de Siclague, tinha ferido Siclague e tinha queimado ao fogo. Eles aguardam 3 dias para poder atacar. Irmãos, olha o que Deus faz. Os amalequitas estavam lá, espalhados. Eles estavam lá dançando. Sabe o que Deus faz? Deus leva Davi naquele momento. Ou seja, o diabo usou uma ação suja contra a tua vida. Se preocupa não, eu sou teu Deus. Eu sou o teu Deus. A Bíblia diz, irmãos, que eles estavam espalhados no versículo 16. Então descendo os guiou, os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que havia tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Por grande despojo que não era deles, era do povo de Deus. Não era para ficar na mão deles, era do povo de Deus. Eles estavam comemorando algo que não era deles. Deus falou: vocês estão celebrando algo que não é teu? Não vai ficar na tua mão. A Bíblia diz: feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão os 400 moços que montados em camelos fugiram. Olha o versículo 18. Assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas havia tomado. Oh meu Deus! Olha o que a Bíblia diz: assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado, também os libertou das 2 mulheres. Igreja, Deus vai restituir tudo aquilo que foi roubado da tua vida. Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo tirou. E não se preocupa não. Davi, eles atacaram a cidade sem a liderança estar presente. Davi não estava presente.
Mas Deus é um Deus de justiça. Eles atacaram de uma maneira suja, porque é assim que o nosso adversário ataca. Não se preocupa não. A Bíblia diz que eles estavam celebrando pelos despojos, que não era deles, era de Judá. Judá era uma tribo de Deus, irmãos. Eles mexeram naquilo que era de Deus. Eles mexeram naquilo que era do povo de Deus. Deus falou, não, tá bom. E eles dançando, celebrando, comemorando. Deus falou, filhão, vai lá, Davi, persegue. A Bíblia diz que Deus, no crepúsculo, ao amanhecer, ao anoitecer, a Bíblia diz que ao amanhecer, a Bíblia diz que Deus, a Bíblia relata, assim recobrou Davi tudo que os amalequitas tinham tomado. Versículo 19, não lhe faltou coisa alguma. Você pode falar para o teu irmão, não vai faltar coisa alguma. Oh meu Deus. Para cada dia de vergonha, dupla honra, dupla honra, dupla honra, igreja. Esse é o nosso Deus. Mas tem um segredo aí. No meio dessa dificuldade, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E no meio dessa dificuldade, ele se veste de uma estola sacerdotal. No meio dessa dor, ele faz festa antes de obter o socorro divino, irmãos. Ou seja, eu sei quem tu és, meu Pai. Eu sei o Deus que eu sirvo. Imagina os céus, irmãos. Imagina os anjos. Calma. Enquanto o povo pensava em sua mente, vamos apedrejar Davi. Davi chora. Não pela Ainoã e Abigail ter sido levada. Puxa vida, não era para você pensar em apedrejar. Era para você dar as mãos sobre mim. Era para você dar suas mãos. Irmãos, fazer festa antecipada é você declarar o Deus que você serve. Você já declarar a tua vitória. É você decretar na sua vida que você é mais do que vencedor. Aleluia. Assim recobrou Davi tudo que os amalequitas haviam tomado, também os libertou das suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem uma unha. Tudo que é teu vai ser restituído, igreja. Eu não sei o que te roubaram. Eu não sei se o adversário usou de uma estratégia suja, de atacar sem a tua liderança estar presente. Mas não se preocupa não. Se reanima no Senhor. Se veste de uma estola. Faz festa antecipada. Glorifica o teu Deus. Porque nem coisa pequena, nada vai ficar na mão do nosso adversário. Você pode aplaudir ao Senhor? Esse é o nosso Deus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Deus, Ele faz do mesmo modo. Aleluia! Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também Davi, todas as ovelhas e o gado, o levaram diante de Davi e falaram assim: Davi, ó o despojo, toma o despojo. Aqueles homens que um dia pensaram em apedrejar, toma Davi, o despojo. Vamos ler o versículo 21, diz assim: chegando Davi aos 200 homens, vamos ler o versículo 20 novamente, diz: também tornou a Davi todas as ovelhas, os rebanhos, e o levaram diante de outro gado, e diziam: este é o despojo, Davi. Chegaram Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Bessor. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo, com ele vinha. Aproximando Davi do povo, o saudou em paz. Veja a diferença de Davi como líder. Então todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: visto que não foram conosco,
Não lhe daremos despojo que salvamos, mas que leve cada um a sua mulher, seus filhos, e vão em paz. Meus irmãos, quando Davi, ele estava com 600 homens, 200 ficaram para trás, ele vai com 400. Só que em meio a esses homens, meus irmãos, em meio a essa vitória, eles pronunciam uma palavra que não agrada o coração de Davi. A Bíblia relata: porém disse Davi, não fareis assim, irmãos meus, como que nos deu o Senhor? Olha a diferença, ele sabia que quem tinha dado a estratégia e a vitória, Cibele, era Deus, não era ele, era Deus. Olha só, porém disse Davi, não fareis assim, irmãos meus. Irmãos, ele trata como irmãos. Irmãos meus, como que nos deu o Senhor e nos guardou e nos entregou nas mãos a essa tropa que vinha contra nós, quem vos daria ouvido nisso? Qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Meu Deus! Aqueles que ficaram, que poderiam ter sido aqueles que queriam apedrejar Davi, mas Davi vai com esses 400, e esses 400 falam: não, Davi, pega as mulheres deles e dê, e fala para eles ir embora. Davi fala: não, partes iguais. Olha a liderança, irmãos, olha a liderança, partes iguais. Não, tanto a tua parte, todo o seu despojo, ou seja, tudo que é teu. Olha o cuidado que Deus tem com a nossa vida, irmãos. Não temos motivo para pensarmos besteira, não temos motivos para emprestarmos a nossa mente a algo vazio. A Bíblia diz que Davi ali, representando a sua liderança, ele fala: não, vamos dar parte igual. Você foi para a batalha, você pelejou, mas aqueles que ficaram também, vamos dar partes iguais para eles. Oh Senhor, mesmo aqueles que quiseram apedrejar Davi não fora com eles para a batalha, vocês não foram, mas pela liderança de Davi, ou seja, pela postura de Davi, os outros foram abençoados, irmãos. Pela conduta de uma liderança, os outros foram alcançados. Você consegue entender isso, pai? Você consegue entender isso, mãe? Pela uma postura sua de um líder, pela uma conduta sua de um líder, outras pessoas podem ser alcançadas. Pelo favor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz, irmãos, caminhando para o fim, que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejar, porque todos que estavam em amargura, cada um pela causa de seus filhos e de suas filhas. Ou seja, a minha dor, eles pensavam em apedrejar, mas Davi, ele não sofria, ele não sofreu por essa dor, ele torcia pela sua liderança. Esse é o que o Espírito Santo deseja das nossas vidas, irmãos, que nós venhamos nos unir com a nossa liderança. Com a liderança que eu me refiro, autoridades espirituais, com o teu pai, com a tua mãe, se unir. Nós temos que nos unirmos com as nossas lideranças. A Bíblia diz, irmãos, que todos estavam em amargura, mas Davi se reanimou no Senhor teu Deus. Eu gostaria nesse momento que você se colocasse de pé, no nome do Senhor Jesus. Eu não sei, meus irmãos, o que você está vivendo, a situação que você está passando, o momento que você está observando no seu viver. Eu gostaria de falar algo na noite de hoje, que aproveite esse momento como um ato de adoração ao Senhor teu Deus.
Talvez você pense assim: puxa, pastor Rafael, mas você não sabe a dor que eu estou passando. Pastor, eu estou vivendo um momento difícil na minha casa, na minha empresa, na minha família. Eu estou passando por um momento delicado. Talvez você esteja passando um momento triste, mas o choro pode até vir sobre a sua vida. Mas esse é o momento que os céus estão olhando para você, igreja. Da mesma maneira que os céus estavam olhando para Davi, quando a Bíblia relata que Davi se reanima no Senhor, os céus estão olhando para mim, os céus estão olhando para você. E a maneira que nós iremos nos comportar, irmãos, declarando que o nosso Deus é um Deus de milagre. A Bíblia fala assim, ó, nem coisa alguma, nem pequena, nada ficou na mão deles. O despojo chegaram. Irmão, sabe o que aconteceu com esse homem, com esse egípcio? Se você estudar, sabe o que aconteceu com esse egípcio? Ele foi abandonado pelo rei, por aquele que ele estava debaixo do governo dele, deixou para trás. Mas quando ele se depara com Davi, Davi dá a ele alimento, comida, sustenta. E Davi, por fazer isso daí, ele vê a diferença de Davi. Lá na frente, esse homem fala assim: não, eu não vou te abandonar, eu quero ficar contigo, eu quero andar do teu lado. Oh, meus irmãos, nós podemos ser uma diferença na nossa família, nós podemos fazer uma diferença no nosso trabalho, nós podemos fazer uma diferença na nossa casa, onde nós estivermos. Mas nós precisamos nos vestirmos da estola sacerdotal. Eu sei que nós vamos chorar, eu sei, mas não alimenta o teu pensamento como aquele povo alimentou em pensar em apedrejar. Não é tempo para isso, é tempo para se unir com a tua liderança, é tempo para nós fazermos uma aliança. E quando os céus olhar para nós, ver uma igreja unida, uma igreja forte, tudo em comum, oh meu Deus, quando você abrir a tua boca, Deus vai dar testemunho, porque nós somos uma verdade. Se estamos debaixo disso, aqueles homens que ficaram para trás, e os que foram com ele, não diferenciou aos olhos de Davi. Davi fala: não, por que você só quer liberar as mulheres para eles, e os seus filhos? Dá a ele o que é de direito dele, dá o despojo também para ele. Esse é o teu Deus, irmãos, que vai restituir a tua vida. Acalma. Não é tempo de nós pensarmos besteira, é tempo de nós nos vestirmos de estola sacerdotal e fazermos festa como um ato de celebração. Vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor. Ah, pastor, mas eu ainda não recebi a vitória. É questão de tempo. Fala para o teu irmão, é questão de tempo. Quem quer adorar ao Senhor? Grupo de louvor, sobe, em nome de Jesus. Vamos fazer um ato de adoração ao nosso Deus. Eu não sei qual situação você vai ter que resolver na segunda-feira. Eu não sei qual situação você vai se deparar no decorrer, no amanhã. Eu não sei. Eu sei que na noite de hoje Deus falou assim, ó: se veste da estola sacerdotal. E vamos glorificar, vamos se reanimar no Senhor, seu Deus. Oh, irmãos, eu navegarei? Aleluia. Os irmãos não precisam fechar os corredores, só dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Irmãos, não espere nós adorarmos. Não espere nós. Esse é o momento que Deus preparou para você, igreja. Esse é o Deus que você serve, o Deus que vai restituir, o Deus que vai trazer de volta, presbítero Tiago, tudo aquilo que roubaram de você. E a Bíblia fala assim, ó, nem nada, nem coisa grande, nem coisa pequena, nada, tudo, Davi, libertarás. Tudo que tiraram da tua vida, tudo libertarás. E quando ele clama, a resposta é imediata. Vai, filhão, vai, eu sou contigo.
O segredo, irmãos, sabe qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? Estola sacerdotal. Adore, 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 adore. Adore o teu Deus, adore o teu Deus. Ah, pastor, mas eu estou com problema, eu estou com dificuldade, está sofrendo demais. Irmãos, não. Enquanto você adorar, enquanto nós adorarmos, os céus vai se movimentar. Os céus vai se movimentar. Oh, Jesus! Os céus vai se movimentar, meus irmãos. Grande, grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Deus que batalha. Ele vai restituir a tua vida. Ele já está restituindo a tua vida. Até o teu choro, você vai voltar a sorrir, Andrei. Você vai voltar a sorrir. Você vai dar gosto de alegria. Oh, meu Deus, lembra por outrora como nós éramos? A alegria do Senhor vai entrar na nossa casa novamente. A alegria do Senhor vai entrar no nosso lar novamente. Não espere em nós. Adore, adore, adore. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Mais uma vez. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Eu navegarei. Só a igreja, você do Espírito. Ele está te ouvindo. Faz festa antes de acontecer, faz festa. Faz festa, louva, 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 louva. Os céus estão olhando para você, igreja. O teu Deus está olhando para você. Louve, louve, louve de todo o teu coração, de toda a tua alma. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste
mais uma vez, Senhor. e enche-me de novo. Espírito, Espírito, E desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Agora, enquanto nós adoramos aqui o nosso Deus, eu gostaria que você fizesse um momento de oração, aí mesmo onde você está, que você clamasse ao Senhor, que você peça na noite de hoje, fala: Senhor, eu quero, meu Deus, me reanimar no Senhor, Pai. Eu quero, meu Deus, me vestir dessa estola sacerdotal. Comece a orar, comece a buscar a presença de Deus. Eu gostaria de passar para o bispo. Comece. Senhor, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, nós, na noite de hoje, Senhor, meu Pai, nós ouvimos da Sua palavra e entendemos da Sua palavra que não é tempo para nós pensarmos besteiras, não é tempo, meu Senhor, para nós fazermos aliança com os amalequitas, ou seja, com a ação da carne. Mas é tempo, meu Deus, de nós nos unirmos, é tempo de nós nos vestirmos, meu Senhor, da estola sacerdotal. Senhor, nós queremos, meu Deus, na noite de hoje, Pai, nos reanimar no Senhor, independente da situação que estamos passando, independente da situação, meu Deus, que estamos vivendo, Pai. Jesus, a Tua igreja está presente aqui nessa noite. Meu Deus, nós estamos aqui presente na noite de hoje, Pai. Senhor, nós queremos te adorar antes de recebermos a cura. Nós queremos te adorar, Senhor, antes de recebermos o milagre, Pai. Não importa o que nós estamos passando, não importa a situação que estamos vivendo, Senhor. Dentro da Tua soberania existe providência. Dentro da Tua soberania existe socorro. Dentro da Tua soberania, Pai, existe o socorro sobre nós. Oh Jesus, só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez, meu Deus, traz de volta. Nós ansiamos pelo Teu Espírito, nós desejamos o Teu Espírito. Meu Pai, restitua tudo aquilo que foi roubado. Começa a restituir, Senhor. Começa a restituir a força, começa a restituir os bens, começa a restituir a saúde, começa a restituir, meu Deus, a alegria. Obrigado, meu Deus. Traz de volta esse homem que um dia orava, traz de volta essa mulher que um dia clamava, que um dia chorava pela Tua presença. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, meu Senhor, a sermos um exército forte. Nos ajuda a sermos, meu Deus, pessoas, meu Senhor, maduras espiritualmente, Pai. Faz acontecer na nossa vida a Sua obra. Faz acontecer na nossa vida o Teu desejo. Esta noite é para que o nome de Jesus venha a ser engrandecido, Pai. Os Teus filhos saíram das suas casas para estar aqui, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. A obra do nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos,